O conceito de clock, ou relógio de um processador, de um computador, está muito ligado à performance desse sistema, quer seja um telefone celular, um notebook, um servidor ou mesmo um smartwatch. Mas nem sempre, e isso é um erro de conceito que muitas pessoas têm, nem sempre dois processadores com clocks diferentes, nem sempre o processador com clock mais rápido tem melhor performance. Então, a gente vai ver hoje aqui, como sempre, de maneira bastante simples, o que é exatamente isso, esse conceito, o que é um relógio, um clock de um processador e qual é o impacto realmente que ele tem na performance de um sistema. Bom, então aqui a gente tem alinhado 3 processadores da Intel, 2 da família Core, Core i7, e um da família Xeon Silver. Bom, então o que a gente vai avaliar aí? Bom, qual é o clock de cada um desses processadores e qual a performance dele? Então, a gente tem ali, a primeira linha é o modelo do processador, a segunda linha o relógio, clock, medido em gigahertz, ou seja, em bilhões de vezes por segundo. O que são esses bilhões de coisas por segundo, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas então você repara que o primeiro é um i7 7700. Esse 7000, esse número que vem depois do i7 é a geração. Então um i7 7700 é um processador de 7ª geração da família Core i7 e o i7 9700 é da 9ª geração. Então o i7 9700 é um processador mais novo que o i7 7700. Só que se você vai ver, o 9700 tem um clock menor, mais lento do que o 7700. Mas a performance, que é esse terceiro número, é maior no 9700. Então, esses números de performance eu peguei desse site aqui, o cpubenchmark.net. É um site que armazena, ele coleta ali informações de performance de diversos processadores, mas o i7 7700 nesse site tem 8.800 pontos, o i7 9700 um pouco mais de 14.300 pontos. Ou seja, o i7 9700 tem uma performance muito superior ao i7 9700, mas tem um clock menor. E olha só o Xeon Silver 4216, ele tem um clock muito menor do que qualquer um desses dois e tem uma performance muito maior. Então, primeira informação, não é necessariamente obrigatório que um processador de clock maior tenha performance melhor que um outro inverso, um processador com clock menor. Não, tem vários fatores além do clock em si. O que a gente pode dizer, isso e sim, é que se eu pegar o mesmo processador, por exemplo, aqui um i7 9700, quanto menor o clock que eu colocar nesse processador, aí sim eu vou ter uma menor performance. Então, um i7 9700 em 2 GHz é uma carroça comparado a esse mesmo processador com um clock com 3.800 GHz. Então, o ponto é, dentro do mesmo componente, dentro do mesmo processador, sim, o clock mais rápido significa uma velocidade, a execução de tarefas mais rápidas. Agora, o que é a frequência do relógio? O que é o clock de um processador, de um computador e de um sistema, né? Bom, aqui a definição básica de frequência de relógio, mas como sempre essas coisas não ajudam muito a gente. Vamos ver através de exemplo. Então, imagina, não sei se já viram esse tipo de competição de remo, onde você tem vários remadores no mesmo barco e tem essa pessoa aqui na frente do barco. O que ela está fazendo? Ela está aproveitando que eles vão atravessar o lago e pegar uma carona? Não. Essa pessoa, ela dita o ritmo das remadas. Por quê? Essas remadas precisam ser coordenadas. Eles não ficarem, por exemplo, batendo um remo no outro. Agora, essas remadas também têm que ser numa certa velocidade que todo mundo no barco consiga remar. Não adianta essa pessoa ficar mandando eles remarem muito rápido se alguma desses remadores aí tiver cansado, tiver sem força. Então, essa pessoa que está aqui na frente, que fica gritando ali, rema, 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 essa pessoa é o clock do barquinho, essa pessoa é o relógio. Tá? Mas você vai falar, não, isso não é exatamente um relógio, né? Isso aí é mais um cadenciador. Né? É verdade, eu não acho o nome clock ou o nome relógio apropriado para esse conceito, porque ele não marca a hora certa, ele simplesmente marca uma cadência. Então, se você pegar um motherboard, uma placa de qualquer equipamento que tiver um processador, ela tem lá uma pecinha, que é esse tal desse relógio, mas o que ele faz? Ele tem uma perninha onde ele fica variando a tensão de 0 para 5, 0 para 5, numa certa velocidade. Essa velocidade com que ele varia essa tensão é a frequência do relógio. Então, um relógio
de 3 GHz fica variando de 0 para 5 volts 3 bilhões de vezes por segundo. Então, você tem uma comparação com como é que isso evoluiu. Na década de 80, quando eu comecei a usar os computadores, os clocks eram medidos em megahertz, milhões de vezes por segundo, 10, 20 megahertz. Hoje nós já estamos aí em bilhões de vezes por segundo. Bom, mas como vocês podem ver, esse tal do relógio, ele parece muito mais um pisca-pisca de Natal do que efetivamente um relógio que marca a hora. Porque é exatamente isso que ele é, um pisca-pisca. Então, o termo, como eu falei, eu não gosto do nome relógio. Não fui eu que criei, não fui eu que batizei esse nome, mas eu acho que ele é muito mais, o termo pisca-pisca é muito mais apropriado para essa coisa que tem lá dentro. E o que essa coisa faz? Ela cadencia como é que as partes do processador trabalham. Um processador é uma peça complicada, é um componente complicado, tem várias pecinhas distintas lá dentro, várias partes lá dentro, e elas precisam trabalhar de maneira casada. Uma não pode atropelar a outra, igualzinho o exemplo do barco. Então, o que o relógio faz é coordenar isso. Então, aí você pode perguntar, por que então eu simplesmente não pego e coloco o clock de um processador em 5, 6, 10 GHz? Por que eu não vou lá e boto essa velocidade lá para cima? Bom, por alguns problemas específicos, tá? Bom, primeira questão, como eu falei, você tem que ter a cadência entre as partes. Se eu tenho uma parte do processador que é lenta e eu coloco um clock rápido demais, eu atropelo esse pedaço. Não terminou a tarefa dele, já veio o próximo clock, os outros pedaços, as outras partes já fizeram, ele ainda não fez, e as coisas começam a se atropelar. Basicamente, o processador vai travar o teu equipamento, celular, notebook, servidor, travaria se você colocasse um clock rápido demais. Mas tem uma outra coisa. Quanto mais rápido for a frequência do clock, do relógio, mais calor o processador vai gerar. Isso é uma característica dos processadores da tecnologia de silício, tá? Não vamos entrar em detalhe aqui, mas quanto maior for o clock, maior vai ser o consumo de energia. Então, hoje em dia, em época de mentalidade mais ecológica, isso é uma coisa ruim, mas eu também vou gerar mais calor que vai ter que ser dissipado. E se eu não fizer isso, eu vou sobreaquecer o processador. E o que vai ser o problema? Eu posso até queimar esse processador. Então, o processador ele tem ali o dissipador de calor. Existem até alguns dissipadores de calor que têm tecnologias mais sofisticadas para fazer esse processo mais rápido, de forma que eu possa colocar um clock maior em cima do meu processador. Agora, a frequência do clock vai ter então esse impacto de diminuir a durabilidade desse processador. Se ele tiver que trabalhar mais quente, ele vai ter um tempo de vida útil menor. E, consequentemente, uma garantia. Eu posso até chegar a perder a garantia do meu processador. E também, eu posso ter um impacto negativo na performance. Sim, eu posso se aumentar o clock, eu posso até acabar tendo uma performance menor. Por quê? Vocês já devem ter experimentado essa situação. Você está com o celular está quente e ele fica lento. Por que ele fica lento quando um celular fica quente? Isso também acontece com o notebook, isso acontece com o servidor, mas a gente nota melhor isso em celulares. Porque o processador, ele tem normalmente um mecanismo de proteção. Se ele começa a esquentar mais, ele automaticamente baixa o próprio clock exatamente para gerar menos calor. Então, se você tem um sistema que a dissipação de calor não está bem dimensionada, quando você aumenta o clock, você vai ter, por um tempo curto, um aumento de performance, mas depois de um tempo esse calor vai ficar se acumulando. Se você não tiver um dissipador bom, se você não tiver uma refrigeração boa no ambiente, naquele equipamento, o processador vai esquentar e aí ele vai baixar o clock dele e vai, obviamente, baixar a performance. Então, pega aqui um exemplo. Eu estou aqui, isso aqui é o gerenciador de tarefa, o Task Manager de uma máquina rodando Windows, e ela tem um processador i5 7400, ou seja, um i5 de 7ª geração. Se você olhar ali na própria descrição que o Task Manager gera, ele me diz que é um processador de 3 GHz. Se você for no site da Intel, a Intel tem um site chamado arc.intel.com, que você pode procurar informações sobre os processadores. Você vai ver ali que nesse site aqui ele está indicando que a frequência base desse processador é de 3 GHz. Na verdade, a tradução da frequência baseada em processadores é uma tradução
automática feita pelo site da Intel, então uma tradução errada, então a frequência base de 3 GHz, mas a frequência Turbo Max de 3.5, ou seja, o que ele está me falando? Que a Intel recomenda que ele trabalhe em 3 GHz, mas que ele pode ter picos aí de 3.5 GHz. Então isso mostra que o clock de um processador não é uma coisa fixa, estática, é uma coisa inclusive dinâmica. Não só por uma questão de sobreaquecimento, como eu falei agora há pouco, mas também, por exemplo, por uma questão de carga menor. Então aqui a gente tem uma situação onde a gente tem esse processador, ele está, como você olhar ali no gráfico de consumo de CPU com pouco consumo, então a velocidade do clock nesse momento está abaixo de 1 GHz. Então por quê? Para economizar energia. Ele não está precisando de processamento, não está tendo demanda de processo aqui dentro, então o próprio sistema baixou o processamento para diminuir o consumo de energia. De repente, eu tenho um pouco mais de carga, ele automaticamente, o operador, o usuário, nem o administrador precisam fazer nada para mudar isso. Ele automaticamente começa a aumentar o clock se tem uma demanda maior de carga. E aqui eu tenho uma situação onde o processador ficou com um tempo grande, com uma grande carga. Então você repara que ele até passou dos 3 GHz. Então ele fica nessa velocidade por um certo período. O que acontece se o processador ficar muito tempo acima da velocidade máxima, do clock máximo do processador? Bom, o efeito, como a gente falou, é uma geração maior de calor, você vai esquentar, e se ele esquentar demais, para não queimar, ele vai baixar esse clock aqui. Então, como a gente falou agora há pouco, não só o calor, a dissipação de calor, mas também um outro efeito do aumento do clock é que ele está casado com o tempo de execução das instruções. Se eu existe um limite do processador, no qual se eu tentar colocar um clock nele mais rápido do que esse limite, ele vai engasgar. E aí o efeito disso é que ele vai acabar travando. Então, essas são as duas razões de que a gente não sobe o clock do processador muito além do limite indicado pelo fabricante. Primeiro, porque ele vai gerar mais calor, vai diminuir a durabilidade. E segundo, porque se eu fizer isso muito além do limite, ele vai eventualmente travar. O interessante a gente notar é que esse tempo, essa velocidade máxima de clock que um processador suporta, depende de processador para processador. E eu não estou falando de processador de modelos diferentes, não. Eu posso pegar 2 processadores exatamente do mesmo modelo, do mesmo part number, do mesmo fabricante, do mesmo lote. Eles não vão ter o clock máximo idêntico, porque isso depende também de impurezas no material com o qual o processador foi feito ali, do material do silício. Então, eu posso ter, é normal isso, se eu for fazer um teste, que teste seria esse? Eu coloco o processador numa motherboard e vou aumentando o clock, o relógio dessa motherboard até o processador travar, até eu chegar no limite máximo daquele processador. Se eu tiver 10 processadores, eu vou ter 10 resultados diferentes, onde eu vou ter processadores da mesma família, do mesmo part number, da mesma especificação, mas com pequenas variações de velocidade. Inclusive, antigamente, existia uma coisa que principalmente os montadores de micros faziam. Por exemplo, vamos supor que ele tinha que montar naquele mês 10 equipamentos para gamers, para quem gosta de jogar, tinham 10 clientes que pediram para ele montar cada um equipamento com o processador i7. O que esse cara fazia? Ele comprava, por exemplo, 12 processadores, testava todos os 12 e separava os 2 de melhor performance para ele. Então ele vendia esses 10 e aí esses 2 que sobravam, ele oferecia para os clientes dele a um preço maior. Por quê? Porque eram processadores que tinham uma performance superior, consequentemente ele podia vender mais caro. Então, eles ganhavam dinheiro fazendo essa filtragem, essa peneira. Bom, a Intel, os fabricantes de processadores, perceberam isso e eles mesmos começaram a fazer esse filtro. E aí, então, por exemplo, na família Intel, a família Core, você tem a família que tem a letra K no final. Se você for olhar lá no site da Intel as especificações, você vai ver que o i7-9700 e o i7-9700K tem exatamente as mesmas especificações, 100%. Não muda absolutamente nada, exceto a frequência máxima e
a dissipação de potência. Por quê? Porque o que a Intel fez? Ela pega a linha de produção do i7 9700, testa os processadores e aqueles que aumentam um clock maior, ela separa e marca ele como i7 9700K. Só isso. E ela vende um pouco mais caro. Ou seja, se você pegar 100 processadores i7 9700, você vai ter pouca variação de performance entre eles. Por quê? Porque a Intel já separou os de maior performance e vende um pouco mais caro. E aí, se você for ver, o i7 9700K, ele tem então um clock máximo maior do que o 9700 e a dissipação de energia, que é o tal do TDP, maior também, pela essa mesma razão. Porque como eu estou fazendo ele trabalhar em clock maior, ele vai gerar mais calor. Então, a diferença entre eles é somente esses três parâmetros: a velocidade, o clock base, ou seja, o clock recomendado em modo, vamos dizer assim, de repouso, e a frequência máxima do clock, que seria o pico em curtos espaços de tempo, e a dissipação de calor, que é o tal do TDP. Então, o clock ele não vai definir só a performance de um sistema, mas também o consumo de energia, a dissipação de calor, o consumo de ar-condicionado. E o impacto que isso tem é essa questão de que quando eu tenho um equipamento que esquenta, que está num lugar que ele não consegue dissipar o calor, ele vai automaticamente baixar o clock. Então, uma coisa que acontece muitas vezes, a gente vê pessoas instalando, por exemplo, servidores ou desktops mesmo, até mesmo máquinas para gamers, em lugares que não tem boa refrigeração. Eu até posso, por exemplo, colocar um servidor num data center, mas eu colocar ele num rack fechado, numa posição que ele acabe pegando pouca ventilação, pouco ar de fora, ele vai esquentar e a performance dele vai cair. E o engraçado é que o sintoma, ou a maneira como as pessoas descrevem esse problema é: o equipamento funciona bem no começo da manhã, e aí, de acordo com o que vai chegando durante a metade do dia, ele começa a ficar lento. Por que ele fica lento? Porque ele começa a ter uma carga muito grande, ele começa a tentar dissipar calor, não consegue e é obrigado a baixar o clock. Como é que eu detecto isso? Como é que eu vou verificar isso? Por exemplo, eu tenho um Windows, é só eu verificar aqui, nessa situação, quando a CPU no gerenciador de tarefa chega ali em 100%, qual é a velocidade do clock que está sendo executado. Nesse caso aqui, eu tenho um processador que está bem refrigerado. Por quê? Ele está em 100% de CPU, mas ele está com um clock alto. Agora, outra questão é que aqui ele ficou em 100% de CPU por um tempo curto. Talvez, se ele ficar por um tempo mais longo, talvez ele acumule muito calor, não consiga dissipar. E aí, o que eu vou medir se eu vier nessa tela é ver que, apesar do processador estar em 100% de CPU, a velocidade de clock que está sendo executado está ali em 2 GHz, 1 GHz. Então, isso é um sinal de que esse processador, de que esse sistema está mal refrigerado. Então, eu preciso encontrar alguma maneira de ou trocar o dissipador, ou colocar um ar-condicionado melhor, mais ar para esse equipamento, para que ele não sofra esse problema, porque senão ele vai sim ficar lento, vai ficar engasgando e eventualmente pode até travar. E se eu deixar ele executando muito tempo em alta temperatura, mesmo com essa proteção, mesmo com ele baixando o clock, eventualmente eu posso até queimar o processador. E isso é o tipo de coisa que a garantia do processador não cobre. Se você ainda não assinou o nosso canal, clique aqui no nosso símbolo para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. Aqui você tem mais 2 sugestões para você assistir e até a próxima!